Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, crime de agressão, Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. São expressões que, com o prolongamento da invasão da Ucrânia pela Rússia, fizeram com que o vocabulário utilizado no xadrez geopolítico internacional fosse ampliado e seja nas palavras do presidente Zelensky da Ucrânia ou do presidente Putin da Rússia, fizeram com que os meios de comunicação de massa passassem a reverberar tais palavras sem que tivessem a atenção de dar um significado, explicitar-lhe a abrangência. Portanto, de cara, sempre sem arrodeios, o Super Professor Santiago já adianta o que você irá estudar no episódio de hoje da série Como Assim, Professor? E atenção, para começar, o crime de genocídio não é classificado, sob aspecto do direito penal internacional, como um crime contra a humanidade, ou mesmo como um crime de guerra. Além disso, é importante entendermos que ainda temos envolvido com toda a complexidade legal relativa aos crimes de caráter internacional o importante crime de agressão. Como assim? Exatamente isso. São categorias próximas, porém completamente distintas. Ou seja, os crimes de guerra constituem-se em um tipo de condutas penais, enquanto os crimes contra a humanidade agrupam outras ações e, em vertente distinta, ainda encontramos os atos que irão ser classificados como genocídio e como o crime de agressão. Inclusive, é essencial que você acompanhe os demais episódios desse tema que já estão disponíveis. E nosso diretor colocou os links aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem com facilidade e rapidez as superaulas acerca da invasão da Ucrânia pela Rússia, na qual tratamos do crime de genocídio, e da superaula acerca dos crimes contra a humanidade. Já a aula de hoje, minhas superalunas, meus superalunos, e também você, que mesmo não sendo da área jurídica, se inscreveu aqui em nosso canal em busca de conhecer um pouco mais do direito. Ela foi reservada para dissertarmos a respeito dos crimes de guerra. Afinal, quais seriam as condutas que poderiam ser definidas como crimes de guerra? Os crimes de guerra também podem ser classificados como crimes hediondos, conforme a legislação penal brasileira? Qual a legislação que deve ser consultada e que regula o assunto? A relação entre os crimes em tempo de guerra encontrados no Código Penal Militar e os crimes de guerra previstos no Estatuto de Roma? E, por fim, o que seria o Tribunal Penal Internacional e qual a sua competência? Isso tudo você vai aprender assistindo ao episódio de hoje. Mas antes de começar, vocês já sabem, nos sigam no Instagram e no Twitter, Professor Santiago Oficial, e também no Facebook e no TikTok. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se aí em nosso canal do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho para vocês serem informados sempre em primeira mão e com exclusividade assim que nossa equipe, nosso super diretor, postar uma nova aula. E se gostarem, já sabem, deixem sempre o seu like, porque o nosso novo episódio vocês assistem daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. No que tange aos aspectos jurídicos, nosso ponto de partida será o Estatuto de Roma, promulgado em 2002, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E qual a importância do Estatuto de Roma? O Estatuto surge com o intuito de coibir as práticas mais ultrajantes nos seus próprios termos, buscando proteger e evitar as bárbaras atrocidades que volta e meia a humanidade presencia em todos os quadrantes do planeta, da Europa à África, das Américas à Ásia. Observando-se ainda que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais em relação às condutas de maior gravidade e que afetem a comunidade internacional no seu conjunto.
Outros sim, afirma-se que o Tribunal Penal Internacional tem caráter complementar às jurisdições penais nacionais, sendo denominado de O Tribunal, com sede em Haia, nos Países Baixos, e tendo personalidade jurídica internacional. Podemos citar que é de competência do Tribunal Penal Internacional julgar os seguintes crimes. Anotem aí: o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, o crime de agressão. E lembrem que nós já estudamos o que seria o crime de genocídio no episódio número 1 e quais seriam os crimes contra a humanidade no episódio número 5. Acrescente-se que é fundamental que você acesse essas aulas, pois elas irão complementar e te dar uma visão mais aprofundada acerca do tema que desenvolveremos aqui. Mas, voltando ao assunto, na aula de hoje vamos tratar das principais condutas que podem ser denominadas como crimes de guerra. O tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política, ou como parte de uma prática em larga escala. Os crimes de guerra podem ser cometidos através de dois conjuntos distintos de condutas. Por um lado, se dão mediante violações graves às Convenções de Genebra, ou quando ocorrerem outras violações graves das leis e dos costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais no âmbito do direito internacional. Portanto, destacamos as mais relevantes condutas que podem estar diretamente relacionadas às informações que temos acompanhado no decorrer da cobertura da invasão da Ucrânia. Em relação ao primeiro grupo, podem ser citados os seguintes atos: as violações graves às Convenções de Genebra. Dentre essas violações, por exemplo, podemos citar o homicídio doloso, a tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências biológicas, o ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde, a tomada de reféns, e ainda podemos acrescentar outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais no âmbito do direito internacional, como, por exemplo, qualquer um dos atos de dirigir intencionalmente ataques à população civil que não participe diretamente das hostilidades, dirigir intencionalmente ataques a bens civis, ou seja, bens que não sejam objetivos militares, dirigir ataques ao pessoal, instalações de material, unidades ou veículos que participem numa missão de manutenção da paz ou de assistência humanitária, lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará perdas acidentais de vidas humanas ou ferimentos na população civil, danos em bens de caráter civil ou prejuízos extensos, duradouros e graves no meio ambiente. Atacar ou bombardear por qualquer meio cidades, vilarejos, habitações ou edifícios que não estejam defendidos e que não sejam objetivos militares. Matar ou ferir um combatente que tenha deposto armas ou que, não tendo mais meios para se defender, tenha se rendido. Dirigir intencionalmente ataques a edifícios consagrados ao culto religioso, à educação, às artes, às ciências ou à beneficência, monumentos históricos, hospitais e lugares onde se agrupem doentes e feridos. Saquear uma cidade ou localidade, utilizar veneno ou armas envenenadas, utilizar gases asfixiantes ou tóxicos, ultrajar a dignidade da pessoa, em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes. Cometer atos de violação, escravidão sexual, prostituição, gravidez ou esterilização à força e qualquer outra forma de violência sexual. Provocar deliberadamente a inação da população civil como método de guerra, privando-a dos mais indispensáveis meios para sua sobrevivência, impedindo inclusive o envio de socorros.
Deve-se destacar que os crimes de guerra não são classificados como crimes hediondos, consoante a legislação penal brasileira, cabendo citar a Lei 8072/90, que define os crimes hediondos em nosso ordenamento jurídico. Além disso, os crimes de guerra previstos no Estatuto de Roma, mesmo descrevendo condutas próximas, não correspondem aos dispositivos que encontramos no Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69, uma vez que eles alcançam apenas os crimes praticados no universo do direito penal brasileiro em tempo de guerra, porém abarcando a conduta de sujeitos ativos distintos e principalmente sem ter a abrangência e o alcance buscados no Estatuto acordado internacionalmente. E agora que vocês já têm o conhecimento necessário para acompanhar os acontecimentos que envolvem a guerra da Rússia com a Ucrânia, não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários, suas observações, dúvidas e também sua compreensão acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los aqui comigo hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.